ao nosso coração através do texto que será exposto, apresentado aqui, Senhor Deus, ao Teu povo. Que possa falar ao nosso coração, que possamos sair daqui, Pai, edificados, lembrando, Senhor, de determinadas coisas, muitas que já sabemos e outras trazendo à nossa memória, Pai, coisas que são novas a nós, a Tua palavra, Pai. Tem misericórdia de nós, ó Senhor Deus, nos capacita, Senhor, nos dá condições a isso, de ouvir e de falar da Tua palavra. É o que nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 4, verso 10, versos de 10 a 13. Filipenses capítulo 4, verso de 10 a 13. Como nós vimos na última exposição, o apóstolo Paulo está chegando ao final da sua carta, né? E agora, antes ele deu algumas demonstrações gerais, e agora ele vai agradecer a igreja, a oferta que lhe foi enviada por Epafrodito quando estava na prisão e tinha muitas necessidades. E nós vamos ver aqui, não hoje, mas na próxima semana, próximo domingo, que essa foi a única igreja que se uniu a Paulo naquele momento. A igreja de Filipos. Diz assim a palavra do Senhor: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Um dos propósitos de Paulo ao escrever essa carta, como nós já vimos até lá no início da introdução da carta, era manifestar por escrito a sua gratidão para com aqueles irmãos, gratidão da ajuda que ele recebe, que demonstra generosidade, cuidado que aquela igreja ali dispensava o apóstolo Paulo, no meio das suas dificuldades. E não só isso, a preocupação e a prontidão daquela igreja para com o apóstolo. Parece que logo que a notícia da prisão de Paulo chega aos filipenses, eles têm o desejo de fazer algo para ajudá-lo. O que inicialmente parece que eles não fizeram. Mas não o fizeram porque o texto aqui vai dizer, parece que não havia uma oportunidade favorável para que isso ocorresse. Mas logo quando eles puderam, logo quando a oportunidade se apresentou, os filipenses agiram de que forma? Com entusiasmo, com devoção, como era característico. E nós vimos, na exposição da carta, como era característico daquela igreja. E Paulo aqui, inicialmente, ele demonstra a sua alegria pelo significado desse donativo recebido. O que isso significava na realidade? E essa era a alegria de Paulo. A generosidade daqueles irmãos como fruto da graça de Deus na vida do crente, na vida daquela igreja. Os reformadores, ao comentarem essa seção aqui de Filipenses, eles vão se concentrar em duas virtudes: o contentamento, que nós vamos ver hoje, e a generosidade, destacando a natureza única do entendimento cristão a respeito dessas qualidades. Então, os reformadores pensavam da seguinte forma: o contentamento é avaliado como sendo baseado em confiança na provisão divina. Nós confiamos no Senhor, por isso estamos contentes. E a generosidade, que também será um fruto desse contentamento, só se torna possível quando entendemos que o Senhor é abundantemente generoso para conosco. A nossa generosidade é uma expressão do entendimento da gratidão com relação à generosidade, à boa mão de Deus na nossa vida. E é geralmente assim, ou pelo menos deveria ser. Quando nos sentimos gratos com alguma coisa, nós também dispensamos aquelas pessoas que estão ao nosso redor aquilo que fomos
fomos alvo. E essa generosidade se manifesta por meio da fé quando nós entendemos que o Senhor sempre nos dá além daquilo que necessitamos, além daquilo que merecemos, tanto para a nossa alma quanto para o nosso corpo. Entender que Deus coloca à nossa disposição, tanto para o corpo, as necessidades físicas, quanto para a alma, além daquilo, em primeiro lugar, que merecemos. É graça de Deus. Nós não merecemos nada, o Senhor não nos deve nada, mas Ele nos dá de forma abundante, tanto para nosso suprimento físico, a nossa subsistência nesse mundo, quanto para a nossa alma. Nós temos vários exemplos na Escritura disso, eu gostaria de ressaltar somente alguns. Em Efésios capítulo 3, verso 20, abram aí. Nós vamos ver aqui que o Senhor é abundante em suprir a nossa alma, em suprir o nosso caminho para a vida eterna. Olha o que ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Paulo fala isso, por que ele fala isso? Ele reconhece essa infindável graça de Deus, concedendo tudo a nós. Os versos 16 e 19 vão mostrar o que Paulo está dizendo aqui, o suprimento para a nossa alma. Ele diz assim: para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos, com a largura, comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que vocês pedirem ou pensarem. O Senhor supre a nossa alma. Abra 2 Pedro capítulo 1, verso 3 e 4. Percebam como esse suprimento na nossa vida espiritual para a concretização dos propósitos salvíficos de Deus na nossa vida é abundante. Olha o que ele diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo, aquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Percebam como o apóstolo Pedro aqui ele faz questão de repetir que essas coisas estão nos sendo dadas, para que por elas os torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Ou seja, Deus está suprindo aqueles que são seus filhos, aqueles que estão debaixo do seu cuidado, de todas as coisas que são necessárias para a nossa salvação e manutenção. Mas não só isso, ele não é abundante somente com relação à nossa alma, mas também com relação ao nosso corpo. Abra aí Salmo capítulo 37, verso 25. Olha o que diz a palavra do Senhor: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Abra Salmo 23, versos 5 e 6. Diz assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão, me perseguirão. É interessante porque essa palavra vai ser usada por Salomão para caracterizar os ímpios que seguem, ou seja, que perseguem a impiedade e a maldade. Me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Nesse verso aqui no Salmo 23, Davi está demonstrando a liberalidade divina, que supre tudo quanto é necessário para a nossa manutenção nessa vida. A expressão que ele usa aí, suprimento de óleo, transbordar de cálice, é uma expressão figurada que significa que ele recebeu muito acima das suas necessidades.
E todos nós podemos dizer isso. Todos nós, se avaliarmos a nossa vida, nós vamos perceber que nessa vida, e eu estou falando com relação aos bens materiais, nós temos recebido muito além daquilo que necessitamos. E olhando para o Salmo, quando nós percebemos que a bondade e a misericórdia de Deus nesse mundo nos persegue, e a ideia é de uma perseguição, de uma caça, que a bondade e a misericórdia de Deus nesse mundo vai ao nosso encalço, como não podemos estar contentes em toda e qualquer situação, sabendo que com essa situação o Senhor está nos dirigindo para as suas moradas eternas. Essas coisas que acontecem na nossa vida são partes do plano de Deus para a nossa santificação e para a nossa salvação. A Escritura está nos dizendo que Deus está suprindo tudo o que é necessário a nós nesse mundo para a vida eterna. Se vivermos uma vida de provação e necessidade, é para o nosso bem eterno. Se vivermos uma vida abastada, é para a glória de Deus. Devendo viver como se nada tivéssemos, entendendo que tudo que possuímos vem pela graciosa mão de Deus. E é isso que Paulo vai falar aos ricos, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 7. Verso 17, quando ele diz assim: exorta aos ricos no presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. É entender que a nossa suficiência, não somente espiritual, mas física, vem da mão do Senhor. Olhando para o aspecto material, quando nós temos uma segurança material nesse mundo, a tendência é achar que essas coisas vêm naturalmente, ou seja, vem de nós. Não é Deus. É como se fosse um acaso, sei lá. Não é Deus que está nos dando. Nós não precisamos de Deus. Eu tenho uma conta abastada, eu sou rico, e essas pessoas, como Paulo está dizendo aqui, têm a tentação de achar que essas coisas vêm deles, não vêm da mão do Senhor. Mas não é assim. O reconhecimento da generosidade de Deus para conosco e sua bênção em suprir as nossas necessidades deve nos fazer gratos diante de Deus e generosos com os nossos irmãos. E aí o apóstolo Paulo, ele no verso 10, ele diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo se alegra no Senhor, movido pelo que esse donativo significava. Não pelo donativo em si, apesar de ter necessidade dele, mas o que ele significava, o fruto da generosidade desses irmãos. É interessante você, como pai, ver isso. Eu me lembro certa vez, um ambiente familiar, eu não sei o que aconteceu, não sei se foi o Lucas com Israel, sei que um dos irmãos, um irmão perdeu alguma coisa, não sei se foi roubado, eu não lembro direito, acho que você vai lembrar. E aí eu acho que foi o Israel, chegou e deu o que ele tinha ganho para o irmão. Aquilo traz uma satisfação para o pai, fora do comum. Você vendo o seu filho, vê que o irmão dele ali perdeu alguma coisa, e ele tem, e ele vai e reparte ou dá aquilo que ele tem para ele, para que ele não tenha falta. A satisfação no coração de um pai é tremenda. Agora imagine um pastor olhando o seu rebanho, o apóstolo Paulo, olhando o rebanho de Cristo ali, pregando a palavra de Deus, e aí percebe que a atitude deles representa o fruto da graça de Deus na vida desses irmãos. Que satisfação! E é isso que Paulo está tendo aqui, essa alegria. A alegria de Paulo não se centrava puramente no donativo, mas no cuidado daqueles irmãos por ele.
Por quê? Porque aquilo demonstrava uma abundante graça na vida daquela igreja. Abra Atos capítulo 4, versos 33 e 34. Nós vamos ver isso aqui também. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. E como essa abundante graça era demonstrada? Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e colocavam ali aos pés dos apóstolos. Essa abundante graça era demonstrada dessa forma, auxiliando financeiramente os irmãos necessitados. A igreja estava sendo perseguida, muitas pessoas estavam perdendo seus bens, e aqueles que tinham condições ajudavam aqueles que perdiam tudo. É interessante porque algumas pessoas atrelam isso aí à questão socialista, mas não tem nada a ver, completamente o contrário. Nada a ver com essa perspectiva, essa ideologia socialista que é demoníaca. Você vê primeiro que era uma disposição do coração e também que segundo a necessidade, conforme a necessidade de cada um. Não cabe aqui nós trazermos nenhum comentário a respeito disso, nós já falamos sobre isso. O próprio texto de Ananias e Safira demonstra isso quando ele diz: se você tivesse guardado, o campo seria seu. Por que você mentiu ao Espírito Santo? É como se ele tivesse dizendo: você não tinha necessidade de fazer isso. Era seu. Por que você mentiu? Mostrando que o resultado aqui dessa abundante graça era o auxílio daqueles irmãos que estavam perdendo os seus bens. Mas essa abundante graça ela pode se manifestar por outros meios de auxílio mútuo. A preocupação da igreja com Paulo demonstrava essa abundante graça, que foi traduzida pelo envio de Epafrodito para o auxílio do apóstolo Paulo, bem como o donativo que ele trouxe, recebido por Paulo. A gente vê isso no capítulo 2 de Filipenses, no verso 25, quando ele diz: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso companheiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Se vocês já leram ali a epístola de Filemão, você vai perceber que Onésimo, que era um escravo, ele sai ele foge do seu senhor, e depois que ele se encontra com o evangelho, que ele tem uma verdadeira conversão, ele fica ali ajudando Paulo, e Paulo estava preso, ele não tinha bens, provavelmente ajudou com o seu serviço, cuidando da saúde do apóstolo Paulo e de outras coisas, e ele devolve Onésimo ao seu dono, falando da dificuldade que ele tinha de enviá-lo de volta, porque ele era extremamente necessário, útil ali na situação em que Paulo vivenciava, demonstrando que a abundante graça e a evidência de uma conversão, de uma verdadeira conversão na vida daquele homem. Nós podemos mostrar essa abundante graça de várias formas na nossa vida. E Paulo aqui, ele tinha um coração agradecido, falando da bondade deles como uma amostra da caridade generosa daquela igreja. Matthew Henry diz que a atitude desses irmãos representava uma obrigação justa da parte deles para com o apóstolo, uma vez que eles foram alvo do ministério do apóstolo Paulo. Diz ele, Matthew Henry: se cada um deles tivesse contribuído com a metade dos seus bens, não teriam dado demais a ele, uma vez que deviam suas próprias almas a ele. E mesmo assim, quando enviam um pequeno presente, ele o aceita cordialmente e o menciona com gratidão, inclusive nessa epístola que seria deixada como registro e lida nas igrejas ao longo dos séculos. Assim, em qualquer lugar onde essa epístola fosse lida, aquilo que eles fizeram a Paulo deveria ser relatado em memória deles. Certamente, ele conclui, nunca um presente foi tão bem retribuído. Aquela igreja é lembrada
por causa da sua generosidade. E, segundo Matthew Henry, ele tem toda a razão, a retribuição que Paulo dá, o reconhecimento, ultrapassa e muito aquilo que supriu as suas necessidades, o donativo. Essa igreja será eternamente lembrada pela sua generosidade e pelo seu cuidado para com o ministro do Evangelho. Olha o que Matthew Henry conclui em seu comentário a respeito disso. Ele diz assim: eles enviaram apenas o suficiente para suprir a sua necessidade, ou seja, somente as coisas que precisava. Talvez fosse de acordo com a capacidade deles. E ele não desejava coisas supérfluas nem regalias. Como é precioso observar as pessoas a quem Deus deu dons da sua graça em abundância, devolverem abundância ao seu povo e ministros, de acordo com a capacidade e necessidade deles. Uma e outra vez me mandaste. Muitas pessoas se desculpam dizendo que já contribuíram uma vez. Por que deveriam contribuir novamente? Mas os filipenses enviaram uma e outra vez. Eles o aliviaram e o reanimaram nas suas necessidades com frequência. Ele faz menção dessa bondade anterior deles, não somente por causa da sua gratidão, mas para o encorajamento deles. O propósito do apóstolo Paulo é que esse dom fosse desenvolvido na vida deles e que eles continuassem a exercer esse tipo de comportamento continuamente nas suas vidas. Por isso que ele vai falar: a minha preocupação é o fruto que aumente o vosso crédito. No verso 11 ele continua, ele diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo parece que explica aqui nesse verso que a satisfação dele não estava na satisfação de uma necessidade material, não era a razão da sua vida, por isso a sua alegria. E para não dar essa impressão que ele se queixava, ou seja, que se estivesse falando das entrelinhas, né, que ele se queixava das necessidades que ele tinha, e de uma certa forma aquilo demonstrasse uma expressão de extrema necessidade, sendo uma espécie de queixa, como se ele estivesse assim dizendo: me mande outro donativo. A alegria dele não estava sustentada nisso, mas a alegria dele estava sustentada naquilo que representava aquilo na vida daqueles irmãos. E é a partir daí que o apóstolo Paulo vai falar desse contentamento que é fruto da fé. E ele diz assim: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sem estar humilhado, como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Uma das coisas que nós precisamos entender é que nós devemos descansar somente na vontade de Deus, descansar nessa vontade. A satisfação das nossas necessidades materiais não deve ser o fundamento da alegria e do contentamento do crente. Por quê? Porque se nós formos privados dela, por qualquer motivo que seja da parte de Deus, como por exemplo, por amor a Cristo, como aconteceu ali na igreja de Filipos, por um motivo de um crescimento espiritual, para nos preparar para um futuro próximo, sermos supridos abundantemente e mantermos a sobriedade e humildade em meio à abundância e saciedade. Se somos privados por esses motivos, e ficamos insatisfeitos e entristecidos, nós estamos deixando de ser tratados para a vida eterna, estamos sendo reprovados pelo Senhor. E quando agimos dessa forma, demonstramos ingratidão da nossa parte para com Deus, e parecemos como crianças mimadas, que só se satisfazem quando seus desejos são saciados. E aí, queridos, estaríamos aborrecidos com a nossa sorte, ou melhor, com a nossa situação, por não ser aquilo que queremos naquele determinado momento. E assim, rejeitamos a vontade de Deus para as nossas vidas.
É interessante nós percebermos que a experiência da conversão do apóstolo Paulo e as suas subsequentes provações por causa do Cristo do Evangelho ensinaram a ele essa preciosíssima lição. Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, porque ele estava sendo sustentado pelo Senhor. O caminho que ele percorre o leva cada vez mais para perto de Cristo, para provar do amor de Deus, para provar do poder de Deus, e aí ele ter contentamento em toda e qualquer situação em Cristo. Paulo mesmo escreveu lá em Romanos capítulo 8, verso 28 e 29, quando diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Percebam que o apóstolo Paulo entende que todas as coisas que acontecem na nossa vida, na vida do crente, cooperam para o quê? Para que a glória de Deus seja manifestada na nossa vida. Coopera para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o propósito. Que propósito? Estamos sendo formados por meio de todas essas coisas, instrumentos na mão de Deus, para sermos a imagem daquele que nos salvou. É isso que Paulo está dizendo aqui. E se nós estamos sendo moldados à imagem de Cristo, não interessa quais são os instrumentos para isso que Deus está usando. Não interessa se são perdas, tristezas, perseguições, tribulações, dificuldades. Com todas essas coisas, o Senhor está imprimindo o seu caráter em nós. E isso é bom, porque estamos sendo formados à imagem daquele que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E é interessante quando nós olhamos esse aspecto, nós vamos perceber que o descontentamento e a impaciência com as dispensações de Deus é pecado contra o primeiro mandamento: não terás outros deuses. Na pergunta 105 do Catecismo Maior, um dos pecados alistados, proibidos no primeiro mandamento, é o descontentamento e a impaciência para com as dispensações de Deus. E aí esse mandamento vai nos dizer que nós devemos nos contentar com essas dispensações em nossa vida. Por quê? Porque se for para juízo, ou seja, estamos passando por aquela situação, e é lógico que é uma situação de dificuldade, são essas situações que pesam para nós. Se for por causa do juízo, porque pecamos, ou o pecado é o motivo, isso é justo. Se for nesse caso, nós devemos ficar felizes, porque demonstra que Deus é nosso Pai e que está cuidando de nós. E é isso que Provérbios vai dizer, no capítulo 3, verso 11 e 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Lá em Hebreus capítulo 12, verso de 7 a 8, a palavra de Deus diz assim: é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, logo sois bastardos e não filhos. Percebam que se nós estivermos passando por uma situação, ou seja, a mão pesada de Deus sobre nós, o salmista tem duas situações ali nos Salmos, Salmo 32 e Salmo 51, que isso acontece. Ele diz que os seus ossos doíam, o seu espírito gemia, as dores do seu corpo eram por causa do seu pecado. E por mais que essas dores, por mais que esse peso fosse pesado, era a graça de Deus se manifestando na vida dele, para que ele vá recorrer
ao único que pode lhe dar alívio e perdão das suas iniquidades, que é Deus. Então, se esse é o caso, nós devemos ficar felizes. Se o Senhor está nos disciplinando, nós devemos ficar felizes. Por quê? Porque isso é a marca de um pai. Eu estava fazendo uma pesquisa, eu peguei um livro, que é um dicionário internacional de teologia. Ele é um dicionário semântico, né? Então ele trabalha diacronicamente e anacronicamente as palavras, ou seja, no tempo, no tempo. Ele pega aquela palavra e vai trabalhar desde da sua origem, que vem de uma outra língua que fundiu e tal, até o uso naquele contexto em determinados momentos específicos. E eu estava lendo esse livro, esse dicionário, com relação à disciplina. Ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou que na antiguidade uma das coisas que marcava a paternidade, ou seja, que eram atribuições exclusivas dos pais e que nenhuma outra pessoa poderia executá-la, a não ser o pai, era a disciplina física. E até um tempo atrás isso era claro, até mesmo na nossa cultura. Só quem poderia bater numa criança seriam os seus pais. Eu achei isso muito interessante. Por quê? Porque é isso que Hebreus vai dizer. Que quando um pai não disciplina o filho, é como se aquele filho não fosse dele. É bastardo, ele não está preocupado com a educação e com o desenvolvimento moral, espiritual daquela criança. Porque o pai que se preocupa, ele corrige. E aqui nós vemos Salomão, que é um livro de sabedoria, dizendo isso para o filho dele. Olha, a mão de Deus está pesando em você. Isso mostra que você é filho dele. Não te enfades da sua repreensão, porque essa mão pesada de Deus sobre você mostra o amor dele para com a sua alma. E é o que Hebreus vai dizer também. Deus vos trata como filhos. E ele diz lá no verso 4: ora, na vossa luta contra o pecado, não tendes resistido até o sangue. Como se ele tivesse assim: está ruim, vai piorar. Porque na luta contra o pecado, as coisas vão ficar mais difíceis. E ali o contexto era de perseguição com relação à igreja. A Escritura vai dizer que esse tipo de disciplina é ato de amor. É ato de um pai que ama o seu filho e quer corrigi-lo, porque entende que ele está agindo, ou seja, está sendo instrumento de Deus. Não para que seu filho aprenda a sentar, levantar, beber água, pedir licença, mas para a alma dele, para a sua salvação eterna. Nesse aspecto, nesse âmbito, nós podemos perceber que muitas vezes estamos vivendo uma certa situação, no momento, de dificuldade, de aperto, para que sejamos protegidos de pecar, nos fazendo crescer em Cristo Jesus. Abra 2 Coríntios capítulo 12, verso 10. É isso que acontece aqui. Paulo já tinha pedido ao Senhor 3 vezes que tirasse aquele espinho da carne, que era algo que repugnante na sua vida, que era algo que o atormentava, e o que o Senhor disse: a minha graça te basta. É como se ele estivesse dizendo: Paulo, continua nessa situação, você vai continuar assim, porque eu quero, isso é bom para você. E aí, olha o que ele diz no verso 10: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. O capítulo 12 de 2 Coríntios mostra porque claramente ali a Escritura mostra porque Paulo estava passando por aquilo. Por que aquele espinho na carne? Por que aquela dor? Provavelmente uma doença, alguma coisa que o acometia, que o limitava muitas vezes. E por que isso?
para que não se ensoberbecesse. Paulo tinha aquele espinho na carne, para que ele não se perdesse. E aquilo demonstrava a boa mão de Deus na vida daquele homem. Nós precisamos entender que o objetivo de Deus com o seu povo é sempre de aperfeiçoá-lo, de prepará-lo para o mundo vindouro, tornando o seu povo semelhante ao seu filho primogênito, que é Cristo. Johannes, quando comenta essa pergunta no Catecismo Maior, afirma que não estar satisfeito com a nossa situação atual é pecado, porque é o resultado da incredulidade, da falta de fé no amor de Deus. Vejam lá Lucas, a falta de fé fez com que aqueles homens não reconhecessem aquilo que Cristo fez na vida deles e voltassem para agradecer e dar glória a Deus. Porque é resultado da incredulidade, da falta de fé no amor de Deus, da bondade de Deus, no poder de Deus, nas promessas de Deus. Como no caso de José, que teve seus sonhos adiados, se nós podemos dizer assim. Ele sonhou que estaria numa situação aos 19 anos de idade. E quanto tempo ele levou para que aquela profecia que apontava para Cristo se cumprisse parcialmente nele? Muito tempo. Uns 40 anos, mais ou menos. Foi bastante tempo. E por que isso? Porque ele precisava ser preparado para quando ele chegasse naquela situação, estivesse com o coração completamente descontaminado de certos pecados. Nós podemos também nos voltar para o povo de Deus no deserto, que precisou passar por todo aquele deserto para ser provado para o seu bem e assim serem descontaminados do Egito, para que quando chegassem à terra prometida tivessem em plena abundância, percebessem que não foi por meio de seus méritos que chegaram naquele estado, mas pela boa mão de Deus. E aí Deuteronômio, capítulo 8, verso de 11 a 20, ele vai nos dizer isso, quando ele diz assim, no verso 11, guarda-te, não se esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos. Verso 12, para não suceder que depois de teres comido estiveres fartos. Verso 13, depois se multiplicar nos teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua renda, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, serpentes abrasadoras, escorpiões, de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais. E aí Johannes, continuando o seu comentário do Catecismo Maior sobre esse descontentamento, ele diz assim: quem se deixa dominar pelo descontentamento e pela impaciência não está mais disposto a aceitar de cara a palavra e as promessas de Deus, e acha que a palavra de Deus é cancelada pelas circunstâncias, ou seja, pelas dispensações providenciais divinas. E aí ele continua: quando caminhamos pela fé, passamos pacientemente por dificuldades e sofrimentos, e devemos estar dispostos a esperar que Deus nos traga o socorro e o alívio no tempo por Ele determinado. Conhecendo essas verdades, nós devemos exercitar a nossa fé descansando na vontade de Deus. O que é interessante é que, por vezes, a nossa fala é igual, é semelhante à fala de Israel no deserto. Vamos dizer assim: por que nos trouxeste a esse deserto? Para nos matar de fome. E ele fala isso, o povo fala isso várias vezes. E nós não entendemos, como eles não entenderam, que esse nosso tempo aqui no mundo é um tempo de provação.
Nós estamos caminhando para Canaã celestial. E sabe como Deus responde essa nossa insensatez, que é a insensatez do povo de Israel? Aqui em Deuteronômios, ele responde isso da seguinte forma, no verso 2 do capítulo 8: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os mandamentos do Senhor. Ele te humilhou, te deixou ter fome, verso 3, e te sustentou com o maná, que tu não conhecia, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Isso é uma lição tremenda, de que a nossa vida não depende daquilo que nós comemos, ou do nosso sustento, mas depende exclusivamente de Deus. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Perceba aqui que no verso 4 e 5, nós estamos vendo uma situação de dificuldade que o povo passou no deserto. Mas percebam que essa é uma das características da nossa ingratidão, de não perceber, em meio à dificuldade, perceber o amor e o cuidado de Deus para conosco. Nós só estamos olhando que nós estamos no deserto, mas não estamos percebendo que as nossas vestes não estão se envelhecendo e nem nossos pés inchando. O Senhor, em meio à dificuldade, demonstrando o seu cuidado e amor para conosco. E para que isso? Para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, verso 12, depois de haver edificado as boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar os teus gados, os teus rebanhos, se aumentar a tua prata e o teu ouro, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abraçadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira. E tão interessante, uma vez eu estava vendo um programa, eu gosto muito desses programas científicos, que falam sobre animais, doenças, e eles mostrando parasitas, vírus. E por isso que os médicos, não sei se tem alguém que é da área de medicina aqui, ficam desesperados, quando eles estudam e começam a ver com outros olhos, às vezes o que nós comemos, ou o que nós fazemos, às vezes as coisas que acontecem. Eu lembro, não quero divagar muito, mas eu lembro uma situação que aconteceu com a Júlia, que ela bateu com a cabeça no chão, ela ficou desacordada e tal, os olhos revirando pelo rosto, e a gente, lógico, sabíamos que era uma coisa séria e tal, mas quando nós falamos para esses nossos amigos que eram médicos, eles ficaram desesperados. É lógico que as coisas já tinham acontecido, já tinham sido resolvidas. Eles chegaram para a gente e disseram assim: isso foi gravíssimo. Ela podia ter morrido por causa disso. E aí, vendo esse programa, caramba, é graça de Deus a gente não ficar doente, nem pegar uma coisa aí qualquer, uma ziquezira qualquer aí. A gente não tem noção disso. A gente não consegue muitas vezes ver isso ou perceber isso. Mas o Senhor está cuidando todo o tempo de nós, independente das circunstâncias, da situação. E quando nós estamos ali doentes, encamados, enfermos, não conseguimos ver o cuidado de Deus com todas essas coisas. Só estamos vendo que estamos doentes. Por isso, Ele está nos lembrando aqui, que no deserto, verso 16, sustentou com maná, para te humilhar, para te provar, e afinal, te fazer bem. A Escritura está dizendo para nós: sujeitem-se à providência de Deus. Diante de tudo isso, nós devemos nos sujeitar à providência de Deus, pois tudo que Deus traz ao nosso caminho representa da parte dele bondade,
benignidade, amor e doçura. John Owen, ao comentar essa passagem de Paulo, conclui que devemos submeter a nossa alma à lei da providência de Deus em tudo que Ele faz. Devemos nos prostrar diante dEle, de sua soberania, de sua sabedoria, de sua bondade, de seu amor e de sua misericórdia. E sem essa disposição do coração, não há como seguir a Deus, a menos que queiramos ir à sua presença para brigar com Ele. E aí ele diz, o que isso não será proveitoso a nós. Que todos se alegrem nas dispensações de Deus, curvando prontamente seu coração a Ele. Paulo diz, eu aprendi a viver contente. Sendo assim, nós devemos nos empenhar em viver e ensinar esse caminho aos nossos irmãos, às nossas igrejas, aos nossos filhos, viver contente em qualquer situação. E é interessante essa palavra que o apóstolo Paulo usa com o sentido de aprender, que é uma palavra no grego, mantano. Eu acho que essa, minha pronúncia também no grego é péssima. Essa palavra tem o sentido de aprender pelo uso e pela prática. Paulo está dizendo, pela prática, pelo convívio, pelo dia a dia, pela experiência, eu aprendi a viver contente, porque Paulo entendia que a sua vida estava na mão do Senhor. E conhecendo a vida do apóstolo Paulo, que foi narrada nas Escrituras, nós percebemos como ele passou por diversas situações, tanto de dificuldade como de abundância. E que ele viu em todas essas circunstâncias a mão de Deus. Abra 2 Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 27. Olha o que a Escritura vai dizer. Ele diz assim, são ministros? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais. 2 Coríntios 11, 23. Em perigos de morte muitas vezes, em açoites sem medida, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em Jesus, muitas vezes em frio e em nudez. Paulo era um homem de carne e osso, que conheceu muito bem tanto as alegrias como as aflições da vida, e que aprendeu a permanecer contente em toda e qualquer situação. No seu chamado, na sua conversão, o Senhor já dá esse toque de fada, né? Como aparece nessas histórias de fábulas que a fada toca assim, e aí pum, e aquela coisa brilha, como se fosse fogos de artifício. Quando ele diz assim para Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento precioso, porque eu vou ensinar para ele o quanto importa, quanto é importante sofrer pelo Evangelho. E Paulo demonstra isso, entende, e isso é uma atitude demonstrada na vida de Paulo, a gratidão e o contentamento, que ele percebe como é importante essas coisas por amor a Cristo. Por isso o seu contentamento não tem uma razão em si mesmo, mas a razão do seu contentamento está além de si, está em um outro. E que outro é esse? O verso 7, 9 e 13 vão nos mostrar. O verso 9 diz assim, o Deus da paz estará convosco. O verso 7, a paz de Deus que excede todo entendimento. Lá no verso 13 ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a fonte do apóstolo Paulo. O Deus da paz que nos fortalece por meio de quem? Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a fonte inesgotável que jamais vai se acabar, não importa quais sejam as circunstâncias. E parece que todo o texto está ligado, porque Paulo lá, no primeiro capítulo, ele vai dizer
porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele mostra esse contentamento em Deus, em toda e qualquer situação. Matthew Henry diz o seguinte sobre essa afirmação de Paulo: por meio de Cristo que está me fortalecendo e continua me fortalecendo, é por meio da sua força constante e renovada que sou capacitado a agir em cada situação, dependendo completamente dele, para todo o meu poder espiritual. Paulo entendia que estava na mão de Deus e que tudo o que acontecia na sua vida demonstrava a boa mão de Deus e os seus propósitos na vida dele. Jean Dallet, um ministro huguenote francês, comentarista bíblico do século XVI, finalzinho do século XVI, século XVII, ele faz o seguinte comentário sobre essa verdade. Ele diz assim: a ignorância desse segredo, viver contente em qualquer situação, é a causa da maior parte de nossos sofrimentos, sendo a mãe da injustiça, da inveja e de todos os males que elas produzem. E nós temos exemplos desse descontentamento que gera destruição na Escritura, vários exemplos. Eu poderia citar a cegueira parricida de Absalão, que quando, num certo momento da narrativa bíblica a respeito da vida de Davi e ele, lá em 2 Samuel 15:4, ele diz assim: quem me dera ser juiz dessa terra, para que viesse todo homem trazendo demanda ou questão, para que eu fizesse justiça. E a gente sabe o que aconteceu. Também temos o exemplo desastroso de Corá, Datã e Abirão, que ocasionou a morte de milhares de pessoas. Mais de 14 mil pessoas morreram naquele dia. E ali a gente vê a malignidade do pecado, que depois da mão de Deus, da ira de Deus cair sobre si, o pecado foi tanto que contaminou outras pessoas, e uma nova praga surgiu por causa disso. O descontentamento. Lá em Números, capítulo 16, versos 2 e 3, e 9 e 10, mostram nessa narrativa muito claro esse descontentamento. Quando eles chegam, se levantam lá, com 250 homens diante de Moisés, príncipes da congregação, se ajuntam lá contra Moisés e contra Arão e dizem assim: basta, pois que toda a congregação é santa. Essa expressão basta demonstra a falta de contentamento que eles tinham, a ingratidão da sua condição, pois toda a congregação é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. E diz: por que vocês estão se exaltando sobre a congregação? E a resposta de Moisés, lá no verso 9 e 10, ele diz assim: acaso é para vós outros coisas só menos, ou seja, sem importância, sem valor, o que o Deus de Israel vos separou da congregação para fazer chegar a si, a fim de cumprir o serviço do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe, e te fez chegar Corá e todos seus irmãos e os filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdote. Eles estavam com um coração ingrato, insatisfeitos com a sua condição, que com relação ao povo era uma condição completamente diferente, especial, porque eles lidavam com as coisas de Deus, o que o povo não poderia fazer, e representavam Cristo nisso, mas eles estavam insatisfeitos. Jean Dallet diz que a falta do entendimento do que significa aprender a viver contente em qualquer situação ocasiona guerras, processos judiciais, disputas contínuas no mundo, que enche as florestas e estradas de ladrões, o mar de piratas e as cidades de malandros, de modo que nenhuma parte do mundo fique em segurança. Isso prejudica a paz entre o Estado e a família, extingue a amizade e até mesmo a afeição natural. Isso desperta inimizade entre irmãos, e não apenas isso, até mesmo lança os filhos contra os pais e os pais contra os filhos. Isso é o que forja armas, lustra espadas, inventa artes para propósitos pecaminosos e desce, por assim dizer, ao inferno para tirar de lá tudo que Satanás tem de malícia e impiedade.
embora o mundo possa permanecer em sua ignorância quanto a esse princípio, nós, a quem Deus deu essa luz, e a quem Ele apresenta nessa passagem, esse exemplo didático do apóstolo Paulo para as nossas vidas, devemos evitar tão vil e pernicioso erro em nossas vidas, de não estarmos contentes com aquilo que o Senhor nos deu naquele momento. E eu gostaria de concluir, indo para o final. Nós devemos entender que esse contentamento que falou o apóstolo Paulo significa a certeza de que aquela situação específica em que Deus nos colocou representa o melhor de todos os estados possíveis para nós naquele momento. Nossos desejos não podem estar no controle das nossas vidas. Temos de ter um coração equilibrado diante de Deus, sabedores de que Deus há de suprir cada uma de nossas necessidades em Cristo Jesus no seu devido tempo. E é isso que Paulo fala ali em Filipenses 4, verso 19, quando termina essa exortação. Ele diz assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma de vossas necessidades. Qualquer que seja a nossa situação, nós devemos estar satisfeitos com elas. Nós, crentes, devemos ter em mente que é dessa forma que nós agradamos a Deus. Devemos entender que todas as circunstâncias das nossas vidas são reguladas pela providência e pela boa mão do Senhor. E quando Paulo diz aqui que ele sabe tanto ser humilhado como também ser honrado, ele quer mostrar que tem sua mente adaptada para suportar qualquer tipo de condição, porque ele sabe que o Senhor o fortalecerá. E de que aquela situação é a melhor para ele, para glorificar o nome do Senhor. E nós precisamos entender isso. A glória de Deus deve ser a prioridade nas nossas vidas, e não a nossa. Determinadas situações de bem-estar, prosperidade, pode inflar a mente além da medida, trazendo orgulho e prepotência, bem como determinadas situações de adversidades tendem a nos deprimir, a não sermos gratos diante do Senhor, a não vermos o cuidado e a mão paterna de Deus cuidando de nós. E eu lembro daquele texto de Agur, em Provérbios capítulo 30, verso 8 e 9, que ele fala da profanação do nome de Deus por causa da amargura do seu coração, e ele ora pedindo assim: afasta de mim a falsidade e a mentira, não me deixes nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que for necessário, para não suceder que estando eu farto te negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecido venha furtar e profane o teu nome. Paulo vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo se declara livre dessas coisas. E por quê? Porque ele entende que o Senhor o fortalece em todas essas situações. Ele pode passar por essas situações extremas e antagônicas, e ele vai permanecer firme, porque a sua força está em Deus, e Deus o fortalece. Ele não vai titubear, ele não dará vazão ao descontentamento e à tristeza, fruto da ingratidão para com Deus, porque ele tem experiência, porque ele aprendeu a viver contente em toda qualquer situação. O apóstolo Paulo, como todo cristão, já provou e tem provado o grande tesouro de Deus desse mundo, que é Cristo. Como diz lá no Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu filho, juntamente com ele não nos dará todas as outras coisas. Paulo está dizendo aqui que tudo que fazia parte de seu dever e de seu chamado, ele o cumpriria em qualquer que fosse a situação, porque Deus iria sustentá-lo, porque Deus iria fortalecer a sua alma. E aí ele viveria de modo digno do Evangelho, de sua vocação de crente em toda e qualquer situação. E ele faria isso não por meio da sua força ou capacidade, mas por meio do poder de Deus. Paulo tinha essa segurança, porque era por meio de Cristo que ele tinha essa fortaleza, não pelo seu próprio poder ou capacidade. Pois é Ele, Deus, quem supre com força. Calvino, falando sobre essa situação, ele diz assim: Cristo não será menos forte e também invencível em nós, e ciente da nossa fraqueza,
pusermos nossa confiança tão somente em seu poder. É na nossa fraqueza que é aperfeiçoado o poder de Deus em nós. E aí ele cita 2 Coríntios capítulo 12. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Pois quando assim entendemos, nós buscamos nele, e só nele, a nossa salvação, o suprimento de nossas reais necessidades. Eu gostaria de terminar com aquele texto, não vou citá-lo de memória, do rico e do Lázaro. E é interessante ali, alguns dizem que aquilo é parábola, outros dizem que não é uma parábola, e parece que está mais para não ser parábola, pelas características comuns, literárias a uma parábola. Mas é interessante que ele mostra dois homens. Um homem que viveu de forma regalada e um homem que viveu de uma forma sofrida nesse mundo. É lógico que o que o Senhor Jesus estava querendo provar não é o que eu vou dizer aqui. Mas é interessante essa relação. Por quê? Porque esse homem que vivia de forma regalada e, consequentemente, vivia distante do Senhor, ele foi para o lugar de sofrimento. Mas aquele homem que viveu de forma dura, mendigando, doente, quando morreu foi para o seio de Abraão. E eu fico pensando uma coisa: se for necessário que Deus nos coloque numa situação dessa, toda a nossa vida, para que possamos entrar no seu reino, Ele vai fazer isso. Porque Ele vai fazer, porque nós somos filhos. E é isso que nós precisamos entender. Nós somos filhos de Deus. O Senhor tem o melhor para os seus filhos. E se nós não estamos, aos nossos olhos, tendo esse melhor, ou seja, estamos passando por dificuldades, por problemas, que todos passam. Todos. Não existe um ser humano nesse mundo que não passe por aflição ou dificuldade. Nós somos erradamente conduzidos a pensar que o dinheiro e o bem material supre todas as outras coisas na nossa vida. Quem é rico e quem tem muito dinheiro é uma pessoa feliz. E nós, ao mesmo tempo que temos essa percepção, nós percebemos pela experiência que isso é uma grande mentira. As pessoas mais miseráveis são aquelas que mais têm condições. A gente vê isso no dia a dia, nos noticiários, e às vezes a vida dessas pessoas são descortinadas e você vê que é uma destruição, é uma desgraça só. Mas se tivéssemos que viver toda a nossa vida dessa forma, como viveu Lázaro ali, nessa parábola ou suposta parábola, e se isso fosse benéfico para que uma condição sine qua non para entrar no reino de Deus, o Senhor faria isso e seria bom para nós. Calvino, quando fala sobre vida cristã, ele diz que todo crente precisa estar debaixo de uma disciplina. E eu acho a linguagem dele interessante, Esses homens não tinham papa na língua. Então ele dizia assim, que, por exemplo, se você tivesse uma mulher rixosa, filhos desobedientes, e ele dá outras situações, doença, outra coisa, ele diz assim, todo crente precisa estar debaixo de uma certa disciplina. Uns
com maior intensidade, outros com menor intensidade. Outros mais, outros menos. Mas todo crente precisa estar debaixo de uma certa disciplina. Por quê? Porque a total falta de disciplina, homem colocado numa situação completamente regalada em todos os sentidos, nós temos visto pela própria Escritura, pelo próprio texto de Deuteronômio, e Calvino diz isso nas Institutas, ele vai se esquecer de Deus. Ele vai se apegar tanto a esse mundo que vai se esquecer do mundo vindouro. E é assim que acontece. Até aquilo que é bênção na nossa vida. Como ovelha, né? Uma ovelha que teria que ter um cuidado do pastor em alimentá-la, porque até a maneira deles alimentarem a ovelha poderiam trazer risco. Quando ela chegava ali perto de águas, e aí não poderiam ser águas correntes muito fortes, porque ela ia beber aquela água para sedentar a sua sede, e a sua lã ia puxar e ela ia cair no rio e morrer afogada. Então ele tem que levar para águas tranquilas. Perceber que o cuidado de Deus está todo o tempo em nossas vidas. E que se tivermos que viver debaixo da mão pesada de Deus, essa mão pesada vai demonstrar o amor e o cuidado paternal de alguém que não quer a sua companhia por um minuto apenas, mas por toda a eternidade. Entender que, como filhos de Deus, nós temos dispensado a nós o seu amor, a sua graça e a sua maravilhosa luz. E por causa disso, mesmo que vivamos como Lázaro, vamos ser eternamente agradecidos, porque iremos morar com Ele por toda a eternidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Em tudo dai graça, diz o apóstolo Paulo, porque essa é a vontade de Deus. Vamos orar.